Muito bem, estamos ao vivo no Facebook, hoje para mais uma conversa entre amigos, com a honra de receber hoje o presidente da República, o presidente Michel Temer, um professor de Direito Constitucional, e ao lado dele, o querido amigo Marcelo Figueiredo, também professor de Direito Constitucional, ex-diretor da nossa PUC. Presidente Michel Temer, muito bom dia, obrigado por aceitar esse convite e estar conosco aqui conversando sobre a questão da separação dos poderes. Bom dia, presidente Michel. Muito bom dia, Marcos. Muito bom dia, Marcelo. Primeiro, é um prazer revê-los, revê-los ainda que seja virtualmente. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu quero registrar, viu, Marcos e Marcelo, porque eu tenho acompanhado as lives do Marcos da Costa e sempre muito interessantes e muito ilustrativas. Eu espero que hoje, certamente com a presença do Marcelo, e com a sua presença, a live também será bem sucedida. Grande abraço. Obrigado, presidente. Muito agradecido, presidente. Querido Marcelo, bom dia. Bom dia. É um grande prazer estar de novo com você, Marcos, nosso presidente, e também com o presidente Michel Temer, que foi o meu orientador de doutorado algumas décadas atrás. Então, é uma alegria poder novamente debater, discutir, trocar algumas ideias sobre um tema tão interessante como é a separação de poderes no Brasil de hoje, não é? Que não é um tema que interessa não só, eu acho, para o brasileiro, mas que é um tema, hoje, no mundo inteiro, problemático, vamos dizer assim, não é? Presidente, eu inicio fazendo a pergunta que é objeto da nossa live. Separação de poderes no Brasil, né? E aí vem uma provocação. É um mito ou uma realidade, presidente? Olha, você sabe, Marcos e Marcelo, a separação de poderes está muito bem definida, vou dizer com trivialidade, no texto constitucional, não é? E é interessante que, quando se diz assim, quem é que tem poder no Brasil, não é? As pessoas acham muitas vezes que é a autoridade constituída, porque presidente, prefeito, governador, deputado, senador não são autoridades, são autoridades constituídas. A autoridade mesmo tem o povo, né? Quem tem poder é o povo, está escrito na Constituição. Agora, é interessante, até eu me recordo, viu, Marcelo? O Carlos Aires Brito, quando fez o mestrado na PUC, ele escreveu um trabalho interessante sobre o conceito, o significado da palavra poder no texto constitucional. Então, só para explicar, ele começa dizendo que, quando diz lá, todo poder emana do povo, aquela palavra poder tem a significação de soberania, quer dizer, aquele poder incontrastável de mando pertence ao povo. Mas adiante diz, são poderes da União, o legislativo, o executivo, o judiciário. Lá tem o significado de órgãos, não é? E mais adiante, quando diz o poder legislativo exercido por Congresso Nacional, o poder executivo pelo presidente da República, a palavra poder tem o significado de função. Você veja, esta conceituação é importante para revelar o seguinte, que, na verdade, a ação governamental é feita por órgãos determinados, derivados da vontade soberana do povo, né? De onde vem o poder. E a sua pergunta diz, será que a repartição de poderes está funcionando? Bom, eu dou aqui o meu exemplo, não só exemplo profissional, porque nós, o Marcelo, eu, você, estamos na área jurídica e nós dois, especialmente eu e o Marcelo, temos um vício de apanhar sempre a Constituição, um vício saudável, né? E, na verdade, quando você pega a Constituição, você vê que quem governa, na verdade, deve ser o Executivo com o Legislativo. Eu ainda hoje de manhã dava entrevista para umas emissoras de rádio e eu dizia, olha, o Executivo chama-se Executivo porque executa. E executa o quê? Executa a vontade da lei, não é? E a vontade do povo. E como é que o povo vocaliza a sua vontade? Por meio da lei. Quem é que produz a lei? É o Legislativo. Então, você estando no governo, você tem que ter consciência destas figuras constitucionais para dizer quem governa é o Executivo com o Legislativo. Portanto, toda vez que há um afastamento do Executivo em relação ao Legislativo, eu faço aqui um corte, o Marcelo acompanhou, fez um brilhante trabalho lá na Comissão de Ética, né? O Marcelo acompanhou esse período. Eu trouxe o Congresso para governar comigo, não por vocação pessoal, mas por determinação constitucional. E foi o que deu certo. Foi um tempo de grandes percalços até, né? Percalços oposicionistas e outros tantos, e, entretanto, nós conseguimos
levar adiante o governo. Por quê? Porque eu trouxe, volto a dizer, o governo, o legislativo, para trabalhar com o executivo. Não havia reunião de líderes que eu não tivesse o presidente da Câmara, o presidente do Senado, sentados ao meu lado. Esta é a verdadeira repartição, a configuração adequada que a Constituição dá à separação de poderes, remanescendo ao Judiciário um papel importantíssimo, que é o de jurisdicionar, dizer o direito aplicável a qualquer controvérsia e até com uma função fundamental no nosso sistema. No fundo, o Judiciário acaba dizendo o que é lei ou o que não é lei, por força do controle da constitucionalidade das leis. E, ademais disso, ainda na Constituinte de 87 e 88, nós conferimos ao Judiciário um outro poder, que era o poder de declarar a omissão legislativa, né? Por meio do controle da inconstitucionalidade por omissão, ou até individualmente, por meio do mandado de injunção. Então, o que significa isto? Que o que se quis no texto constitucional foi que ele seja plenamente aplicável. Ou seja, se naqueles dispositivos que exigem uma legislação integrativa, né, uma lei complementar, uma lei ordinária, se há omissão, o Supremo pode declarar essa omissão. Agora, a sua pergunta é, será que está funcionando no Brasil? E funciona mal e mal, porque, na verdade, aqui no Brasil, por força da ideia de que o executivo é que é o poder poderoso, né? O presidente da República é que tem poder, e isso decorre, penso eu, vou ouvi-los depois, decorre da nossa formação que vem desde o Brasil Colônia. Né? Você vê, no Brasil Colônia você tinha capitanias hereditárias, depois tinha governo geral, né? Tudo centralizado. Depois você tinha o Império, que era um Estado unitário, também centralizado. Depois, quando vem a República, a partir de 15 de novembro de 89, depois a Constituição de 91 e todas as demais, o que nós verificamos é que nos períodos chamados republicanos, você teve crise sobre crise, porque era o conflito com a ideia da centralização abicada, localizada na figura do presidente da República. Isso tem que ser superado. Nos dias atuais, o que eu vejo com muita franqueza é um apartamento, né, entre o executivo, né, e o legislativo, o que é péssimo para o Brasil. Aliás, como nós prezamos muito a Constituição, eu costumo dizer, sem medo de errar, que toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade. Porque quando foi criada a Constituição, quando foi criado o Estado, ou recriado o Estado, em 5 de outubro de 88, a soberania popular disse, olha aqui, eu quero órgãos que exerçam funções, função legislativa, executiva, judiciária, mas harmoniosamente. Então, quando há uma desarmonia, volto a dizer, há uma inconstitucionalidade. Nesse ponto, e nestas primeiras palavras, eu quero dizer que, de fato, há um mal-estar com essa coisa da relação entre o executivo e o legislativo. Não sei se posso adiantar mais um pouco. Por favor, presidente. Se adiantar mais um pouco, por favor. No meu governo, como eu disse, eu trouxe o legislativo para governar comigo, como determina a Constituição, e comecei a falar em semipresidencialismo, porque é interessante, nós já tivemos 2 impedimentos nesses 31 anos de Constituição, e agora até, de vez em quando, anuncia-se uma outra possibilidade de novo impeachment, novo impedimento. Isso é péssimo para as instituições. Eu vivi esses momentos, não é? Eu assumi o governo por força do impedimento da senhora ex-presidente. E não é bom para o país, não é? Como não foi bom no passado, não é? Não foi bom no passado. Então, eu digo, interessante, o Congresso Nacional, pelo menos no meu governo, ganhou um protagonismo muito grande, não é? E esse protagonismo estendeu-se no tempo até o governo do presidente Bolsonaro, tanto que vocês veem a questão da reforma da Previdência, que nós havíamos lançado e enfrentado politicamente o tema durante o meu governo, houve um certo titubeio, né? Quem sabe do Executivo, mas o Congresso assumiu aquilo lá e levou adiante a reforma da Previdência. Então, digo eu, o ideal seria estabelecer no nosso sistema de governo, né, um sistema semipresidencialista ou semiparlamentarista, né? Quer dizer, uma função muito significativa para o parlamento, né? Até depois das vantagens desse sistema. Né? Eu ia pedir para o senhor explicar um pouquinho o que é o sistema semipresidencialista e o sistema semiparlamentarista. Se é igual
se há diferença entre ambos e qual é o modelo de um e de outro, presidente. Bom, eu chamo de semipresidencialismo, pode ser chamado de semiparlamentarismo. Significa o seguinte, é um sistema de governo, digamos assim, um pouco diferente do sistema inglês, porque você tem um parlamentarismo mais, digamos, vamos chamar assim, mais completo, mais radical, em que o rei reina, mas não governa, essa é a regra tradicional, e todo o poder está executivo e legislativo centrado no parlamento. Eu falo de um semipresidencialismo, semiparlamentarismo, semipresidencialismo, ao modelo francês ou português, em que o presidente também tem funções relevantes. Ele é o chefe das Forças Armadas, é o chefe da diplomacia, ele indica o primeiro-ministro, ele tem uma posição relevante no país. Mas a função executiva, propriamente dita, administrativa, cabe ao parlamento. Qual é a vantagem disso, penso eu? A vantagem é que, quando você, homem do povo, né, apontar o dedo para o governo, você não aponta apenas para o executivo, você aponta para o legislativo, porque o legislativo passa a ser responsável não só pela legislação, mas também pela execução. Então, digo eu, os vocábulos, as expressões semi-presidencialismo e semi-parlamentarismo significam a mesma coisa, né? E eu sempre digo, viu, Marcos, viu, Marcelo, que essa matéria deveria ser apresentada. Até faço aqui um corte. No tempo que eu fui presidente, o ministro Gilmar Mendes era presidente do TSE e elaborou um projeto, nós discutimos muito esse projeto do semipresidencialismo. E se ele fosse apresentado, evidentemente não para vigorar agora, não é? Mas para vigorar em 22 ou 26, quem sabe, não é? Nós teríamos dado um grande passo institucional no nosso país. Né? E qual é a tese? A tese não é submeter a um plebiscito, por exemplo, se você é a favor ou contra o presidencialismo. O sujeito precisa saber o que ele vai votar. Então, você tem que ter um projeto, e esse projeto, aprovado pelo Congresso, é que seria depois submetido a referendo popular. Não é? Daí sim você poderia ter um novo sistema que eu acho que evita esses dramas. Você veja, agora mesmo, né, quando porque o presidente faz isso, faz aquilo, talvez venha aí um impedimento. Se fosse um parlamentarismo, um semiparlamentarismo, um semipresidencialismo, bom, o governo não vai indo bem, né, vai voto de desconfiança, porque o impeachment no presidencialismo, né, Marcelo? É mais ou menos um voto de desconfiança no parlamentarismo, né? Mas é muito mais suave. Ele não cria crises institucionais. Né? Acho que esta é um pouco a noção que eu transmito. Presidente, antes de passar para o Marcelo, o senhor que é do interior, né, de Tietê, nós temos aqui na live muitas pessoas do interior. Nós temos o querido Silvio Storage, que é de Ribeirão Preto, Adriana Galvão, que é de Bebedouro, aliás, irmã do Fernando, que é o nosso prefeito de Bebedouro. Nós temos João Milano Veiga, que é de Araraquara. Nós temos, só mencionando as pessoas do interior, nós temos o Flávio Macheto, que é de Casabranca. Enfim, nós temos um público grande aqui. O Renato Barros, que é de São Carlos, bastante gente do interior. Não tem ninguém aqui de Tietê, ainda tem a sua representação de Tietê, mas... E eu queria registrar também alguém que traz o seu nome, eu sei disso, presidente, uma pessoa muito querida na sua vida, que é o André Montoro, neto do Franco Montoro, está nos acompanhando também hoje aqui com a gente. E o Antônio Ruiz, grande criminalista, que esteve conosco ontem nessa conversa com o Maris, que encerrou a conversa de ontem, lhe mandando um forte abraço, presidente. Pois olha, vamos transmitir um abraço a ele também, que é um grande advogado, né? Um grande colega nosso, e meu advogado também, ao lado do Carnelos, né? De modo que... E eu vejo que a sua live, viu, Marcelo, o Marcos tem muito prestígio com essas lives, porque eu já assisti a várias, e são sempre muito ilustrativas. Obrigado, presidente. Marcelo? Obrigado. Bom, como o tema é a separação de poderes, eu fui dar uma olhadinha na história da separação de poderes, até para recuperar um pouco essa discussão, né? E verifiquei que, desde a antiguidade grega, com Aristóteles, já era assinalado o inconveniente
da concentração de poderes na mão de uma única só pessoa. Não só que seria isso muito injusto, mas também perigoso, pela impossibilidade de uma só pessoa possa conhecer todas as necessidades dos governos e dar atendimento a essas necessidades. Aí nós passamos pela história, tem lá Locke, Montesquieu, etc., mas, vamos dizer, o germe da teoria da separação de poderes é esse, ou seja, eu preciso dividir o poder em vários órgãos para que um possa controlar o outro poder, não é? Essa é a ideia. Então, o que talvez o público, a população estranhe muitas vezes, é esse exacerbamento de um poder sobre o outro, né? Muitas vezes o executivo se exacerba e edita uma medida provisória sem requisitos constitucionais, que não seja relevante e urgente. Muitas vezes o legislativo também produz uma lei constitucional e muitas vezes o que tem ocorrido também é o Supremo Tribunal Federal não praticar aquilo que nós chamamos de uma autocontenção. Porque os americanos, nesse ponto, acho que podem nos ensinar bem, eles dizem que o poder judiciário tem que ser independente, imparcial, etc., mas é muito importante que ele respeite o poder legislativo. Então, naquelas situações em que é mais conveniente que o Supremo aguarde uma manifestação do legislador, ele deve aguardar. Então, por isso que existem aquelas técnicas de controle da constitucionalidade que ele poderia julgar a lei inconstitucional agora, mas ele diz, vamos aguardar 6 meses, por exemplo, para que o Congresso debata, delibere e resolva aquele assunto que é de natureza essencialmente política. Então, o que os americanos, nesse ponto, a literatura é farta, dos cientistas políticos e constitucionalistas, é dizer o seguinte, olha, os tribunais constitucionais e as Supremas Cortes, etc., elas devem, se possível, nas situações que pode gerar um conflito institucional, haver uma autocontenção, quer dizer, a Corte pode decidir, mas não deve decidir. Então, se nós pegarmos os exemplos da Alemanha, dos Estados Unidos, da Itália, da Polônia, etc., naquelas situações em que a matéria é política e que pode ser resolvida pelo parlamento, pelo legislativo, o Supremo deve, vamos dizer assim, segurar aquela situação, né? Se autoconter e aguardar uma solução política pelo instrumento adequado, pelo poder adequado, que é o poder legislativo, o poder popular, né? Muitas vezes nós vemos que isso não ocorre por outras razões que podemos discutir hoje aqui. A Constituição brasileira é muito prolixa, muito detalhista, dá muita abertura ao judiciário, etc. Mas, de qualquer maneira, peguemos alguns exemplos. Por exemplo, a união homoafetiva, não é? O Congresso, por razões que nós conhecemos, não fez como o Uruguai, por exemplo, que aprovou a lei de união homoafetiva. Isso seria o mais adequado, porque é um tema, vamos dizer, que diz respeito à sociedade. Então, quem tem que decidir os assuntos delicados da sociedade é o legislador, não é o judiciário, né? Mas, muitas vezes, por questões aí que podemos depois avançar, discutir, é o chamado ativismo judicial. Para muitos não é ativismo, para muitos é simplesmente dever constitucional de interpretar a Constituição, mas isso, enfim, já é outra discussão. O que eu quero deixar consignado nessa primeira rodada é que a separação de poderes é uma ideia muito antiga, que vem da Grécia, mas que ainda é atual, né? Ela é renovada, hoje nós podemos, vamos dizer, atualizar esta ideia da separação. De qualquer maneira, ela ainda é muito válida, é necessária, porque cada poder tem um núcleo, vamos chamar assim, de competências essencial. Então, eu não posso invadir, legislador, invadir o núcleo do executivo, o executivo do judiciário e assim por diante. Cada um tem um núcleo duro de atuação e esse núcleo duro deve ser respeitado pelo outro poder. É isso que eu queria dizer nesse primeiro momento. Presidente Temer, isso popularmente se chama cada um do seu quadrado, né? Exatamente, De pleno acordo com o que o Marcelo acabou de dizer, né? Aliás, é interessante
ele me fez lembrar que no Estado absolutista, né, em que havia uma concentração do poder nas mãos do soberano, né, do monarca, num dado momento, os politicólogos lançaram, sim, porque faço um corte, as pessoas começaram a perguntar, mas vem cá, de onde vem o poder do soberano e do rei? Né? Nós, o povo, o que fazemos nisso? Daí inventaram a teoria do direito divino dos reis, não é verdade? Ou seja, o poder vinha da divindade, não vinha do povo, que era um jeito de explicar aquela coisa. Mas, ao longo do tempo, como disse o Marcelo, foi se estabelecendo a ideia de que o povo precisava realmente participar, ainda que indiretamente, muitas vezes naturalmente por meio da escolha do voto, né? Do governo, o que se dá por meio do executivo e do legislativo, né? E até indiretamente no judiciário, porque muitos nos tribunais superiores, né, os ministros são aprovados pelo Senado Federal, indicados pelo presidente, etc. Há uma eleição, uma escolha indireta, né? Então, tem muita razão. E eu lamento muito que, muitas vezes, as pessoas estejam, digamos, criticando o Supremo, como fazem hoje publicamente em movimentos populares. É uma lástima. Mas é interessante, eu entendo um pouco o que está acontecendo. Você veja, vou tomar o exemplo dos Estados Unidos, né, que sempre nesse plano democrático democrático jurídico serve como exemplo. Lá na Corte Suprema, os juízes decidem antes e levam a decisão para o plenário. Não é? Isso dá respeitabilidade ao Supremo. Mesmo os votos divergentes não são computados para efeito de comunicação no plenário. Aqui não. Aqui leva-se para o plenário. Lamento até que há um televisionamento, né? Eu sou um pouco responsável por isso, porque eu fui o primeiro a criar a televisão Câmara, né? TV Câmara, há muito tempo. Minha primeira gestão como presidente da Câmara, né, dos Deputados. E isso se ampliou, foi para o Senado, foi para o Supremo, etc. Mas confesso que não é bom, porque o povo assiste aquilo lá, e muitas vezes discussões jurídicas que ultrapassam os limites da juridicidade, né? Muitas vezes vai um pouco para o plano pessoal, não é verdade? Isso cria uma certa insegurança, porque as pessoas querem que os órgãos do poder lhes transmitam segurança, né? Portanto, o ideal dos ideais, estou falando aqui do ideal mesmo, né? Seria que o Supremo discutisse as matérias, levasse as decisões, até poderia haver discussão em plenário, mas com a decisão mais ou menos já estabelecida, né? E é lamentável, porque começa uma guerra no particular, contra o Supremo, né? Contra o Judiciário, e contra o Legislativo, que são os órgãos, como revelou o Marcelo, né? São os órgãos que revelam a soberania popular, né? Revelam a vontade do povo. Revela mal? Se revela mal, como o regime é temporário, no caso do Legislativo, a cada 4 anos você muda. Né? Esta é a regra. Né? Não existe nenhum salvador da pátria. Né? Todo salvador da pátria gerou tirania. Né? Então, acho que esta é a consideração que eu faço em relação ao que o nosso professor Marcelo acabou de dizer. Presidente, só anunciando algumas outras participações aqui, o Ricardo Hiroshi, que é um grande amigo lá de Assis, o Jorge Marques, de Itaquera, a Messias Moraes, Ana Paula Borges Martins, um amigo que é o Mansur, que é presidente da OAB do Mato Grosso do Sul, que está aqui usando o Facebook da sua assessora de imprensa, ele não mexe com o Facebook, a Catarine, e ele que é um amigo de um ministro seu, que é o Carlos Marum, muito próximo do Carlos Marum, lá em Mato Grosso do Sul. Mesmo. Eu vou anunciar, ao longo do tempo, outras. Tem muita gente manifestando, o Luiz Martins Castro, que é um grande amigo, José Tadeu Nóbrega, Francisco Brito, Constantino, Salvatore, enfim, a Cida Prado, enfim. Eu queria perguntar, presidente, se o que vivemos é fruto da construção da Constituição de 88, sobre os aspectos de termos saído de um regime ditatorial e, portanto, imagino que tenha havido... Eu era recém-formado e meu professor de Direito Constitucional era o Ulisses Guimarães. Eu tive aula com o Ulisses Guimarães em plena Constituinte. E, acompanhando pelo Ulisses, a preocupação no fortalecimento dos poderes, da independência dos poderes. Então, isso foi uma marca da Constituição de 88, exatamente, vamos dizer assim, como uma antítese
daquilo que havia ocorrido nos 21 anos do governo militar. Talvez essa construção precisasse hoje ser um pouco melhor estruturada. Foi ela que leva a essa vocação de cada poder querer se impor sobre o outro. Essa é uma dúvida. A segunda dúvida também em relação ao Constituinte, e, aliás, o senhor teve um papel muito importante e quero mais uma vez registrar o artigo 133, a Constituição, que declara a relevância da advocacia, foi obra sua, atendendo ali o pleito do Maris, que era presidente da Ordem, o Batoc era presidente o Maris era presidente da ASP, o Batoc presidente da Ordem na época, mas aquela construção que a história conta ter sido para finalizar num governo parlamentarista, e que, no final da tramitação, acabou vingando a tese presidencialista, o que levou, conta a história, a que alguns instrumentos próprios do parlamentarismo, como a medida provisória, acabassem ficando na Constituição, baseada no parlamentarismo, que virou uma Constituição presidencialista. Falo eu? Por favor, bom, presidente. O primeiro ponto é o seguinte: realmente você tem razão. Nós produzimos uma Constituição pelo exercício do poder constituinte, porque eu faço aqui um esclarecimento: o poder constituinte não é jurídico, não é um poder político. Ele antecede o surgimento da ordem jurídica, ele produz a ordem jurídica. E nós saímos de um regime autoritário. Você veja que é interessante, nós, na ciência política, a expressão Estado democrático e Estado de direito são mais ou menos equivalentes. E nós saímos com tanto ânimo do regime centralizador, autoritário, que nós botamos lá que o Brasil é um Estado democrático de direito. Quer dizer, enfatizamos a história da democracia. Primeiro ponto. O segundo ponto é que, de fato, você tem razão. A origem, os primeiros debates conduziam a um possível parlamentarismo. Até porque vocês se recordam que houve a criação de uma chamada Comissão de Notáveis, que propôs um pré-projeto, né, que era parlamentarista. Não é? O professor Zé Afonso participava, né? O professor Zé Afonso, que era um dos líderes. Isso. Então, quando começaram os trabalhos, acho que muito adequadamente, os dirigentes, a partir do Dr. Ulisses, né, nós resolvemos partir do ponto zero. Mas, a partir do ponto zero, aproveitando muitas vezes dados que vinham desse pré-projeto. E, entre eles, você tem razão, a medida provisória. Que a medida provisória é típica do sistema parlamentar de governo. Por que é típica do sistema parlamentar? Porque no parlamentarismo, quem executa é o parlamento, quem exerce a função administrativa. E é interessante que confesso a você, na Constituinte, eu fui muito contra a medida provisória. Aliás, eu e uma figura que era dentista, o Adilson Mota, que era do Rio Grande do Sul, não é? Dizendo que a medida provisória era um arremedo do decreto-lei do tempo do autoritarismo, e não convinha fazer isso. Não é? Mas o fato é que passou a medida provisória, mas que era uma cópia do sistema italiano. No sistema constitucional italiano, que é o sistema parlamentar, você também tem a medida provisória. Mas lá diz o seguinte: quando você propõe uma medida provisória, você edita uma medida provisória, o governo edita, e lá governo significa o primeiro-ministro e o gabinete, né? E ela não é aprovada, você pode incorrer em responsabilidade. A responsabilidade é do governo. E de que responsabilidade estás falando? Responsabilidade política. Então, nós retiramos aqui no jeitinho brasileiro, foi retirada a história da responsabilidade. Com isso, a medida provisória, embora copiada do sistema italiano, não trouxe o fenômeno da responsabilização de natureza política, né, que pode coloca em risco o gabinete, né, presidente? Pode cair o gabinete por causa disso, claro. Bom, então, este é o outro ponto que você levanta. Agora, fazer adequações no sistema da separação de poderes, claro, a cada momento nós sabemos que o mundo vai caminhando, né? E você vai tendo que fazer adaptações, não é? É como a história É interessante certos fatos, né, Marcos, né, Marcelo? Eles vão ganhando uma tal dimensão que, num dado momento, eles ganham uma legislação, se transforma em norma jurídica.
não é verdade? Aliás, é a teoria do Miguel Reale, pai, né? Fato, valor e norma. Quer dizer, num dado momento, o fato é tão relevante, é tão valorizado, que ele se transforma em norma jurídica. Ora bem, a essa altura, quando você levanta o tema da... dizer, bom, será que não convém fazer umas atualizações? Eu não sou contra a atualização, mas, em primeiro lugar, eu confesso a você que sou muito a favor de cumprir rigorosamente o texto constitucional. Porque se você cumprir rigorosamente o texto constitucional, não é? Você traz o que se chama de segurança jurídica, que as pessoas falam muito, não, Marcelo, de segurança jurídica, e é interessante no Brasil, as rotulações acabam tendo um significado que não é o significado exato dela. Como é que você tem segurança jurídica? É cumprindo a normatividade. Não é? Você sabe que se você fizer um contrato, ou constituir uma empresa, ou constituir uma família, você tem deveres e direitos, tais e quais, previstos onde? Previstos na ordem jurídica. Então, a segurança jurídica vem precisamente disso. Ora bem, nós não temos sido muito conscientes deste fato, né? Então, muitas e muitas vezes, saímos do texto constitucional. Você vê, hoje há muito uma teoria do construtivismo jurídico, como se, digamos assim, você tem que decidir de acordo com a vontade do povo. Não é? Você interpreta a Constituição de acordo com as inclinações do povo. Não é assim, não. Isso traz insegurança, porque será a cabeça de um juiz, de um magistrado, que vai dizer o que interessa ao povo ou não interessa ao povo. Né? Isso daí, meus caros, isso daí gera sistemas autoritários. Eu não quero nem me reportar ao nazismo, ao fascismo, que era a vontade do povo, né? O povo é que manda. O povo manda segundo os termos da Constituição, que ele próprio criou. Né? E quando você sai dos limites constitucionais, é que você cria insegurança jurídica. Então, digo eu, de fora a parte esta proposta que nós temos feito, que muitos têm feito, o ministro Gilmar ainda há poucos dias também mencionou num programa o semipresidencialismo, né? De fora a parte uma modificação radical no sistema de governo, eu não vejo como alterar a equação entre os poderes, tal como delimitado no texto constitucional. Não é? Até antes de passar para o Marcelo, só para complementar o raciocínio, presidente, eu exemplifico com uma disposição o artigo 56.1 da Constituição, que permite que um parlamentar se licencie para servir ao Executivo, por exemplo, como ministro, como secretário do Estado. O que, em outros países presidencialistas, é vedado, inclusive na Constituição Americana. A Constituição Americana impede que alguém eleito para o parlamento sirva como ministro ou como secretário, no caso dos Estados Unidos, né, para o Executivo, com o espírito de valorizar a representação popular, aquele que é votado para o parlamento cumprir a sua missão do parlamento, e para evitar, evidentemente, que o Executivo tem um poder de sedução evidente, nós sabemos disso, maior do que os outros poderes. Então, eu cito esse exemplo só como para pontuar uma situação que poderia fortalecer o parlamento, fortaleceria o parlamento e, ao meu ver, também inibiria o executivo de buscar até modificar a própria composição do parlamento através eu lembro de um prefeito aqui de São Paulo que tomou posse e alterou em mais de 10% da prefeitura do Estado de São Paulo, o prefeito do Estado de São Paulo que tomou, uma prefeitura que alterou mais de 10% da composição do município no dia seguinte que ele tomou posse. São só exemplos de aperfeiçoamento do modelo para tentar, vamos dizer assim, valorizar cada um dos poderes. Perdoe esse comentário, presidente, é só para complementar o raciocínio. E passando já... Foi uma chega extraordinária que você deu, você tem razão. Pequenas alterações, e isto vem em favor da teoria da separação de poderes. Né? Você não pode... Você sai do parlamento e vai ser secretário, ministro. Você viola um pouco esse conceito de atuação independente e harmoniosa que a Constituição estabelece. A sua lembrança é perfeitíssima, perfeitíssima. E você veja que é interessante, né? Eu estava falando, só mais uma palavrinha aqui, estou falando dessa coisa do artigo 133, né? Você veja como não se cumpre a ordem jurídica. A Constituição diz assim, o 133, né? O advogado é inviolável, é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações,
no exercício da profissão, nos limites da lei. Você sabe que, num dado momento, Marcos, não sei se você já era presidente da Ordem, creio que naquele período. Isso para o Dulce. Hein? Eu era diretor, o Dulce era presidente. Dulce era o presidente. Quando começaram a invadir escritórios de advocacia, e eles levavam, viu, Marcelo, não apenas o caso incriminado, mas levavam documentos do advogado. Então, o advogado tinha uma questão lá de família, tinha prazo, não sabia qual era o prazo, perdia o prazo, etc, etc, etc. E fui instado pelo Mariz e outros colegas, a apresentar um projeto de lei para dizer que o local de trabalho do advogado é inviolável. Você vê, a Constituição já está dizendo. Claro. Então, foi preciso o quê? Eu até, na justificativa, eu disse, olha, é com grande pudor intelectual que eu apresento esse projeto, mas, lamentavelmente, ele se torna indispensável. E acabou sendo promulgado. Isso eu estou dando exemplo para mostrar como, muitas vezes, as pessoas não se apegam à Constituição e você precisa detalhar a Constituição para poder ser cumprida. Aliás, o senhor tem uma frase ótima quando descreve esse fato. No Brasil, não adianta falar que a cocada é derivado do coco. Tem que falar que a cocada é derivado do coco, que é derivado do coqueiro. Não é isso, professor? Cocada com coco do coqueiro, né? Repetir, fazer cocada com coco do coqueiro. Mas, Marcelo? Pois é, eu queria aproveitar a oportunidade e também concordar com o Marcos. Acho que existem certas deformações na própria Constituição. Então, não sei se pode falar em entulho autoritário, não sei. Mas esse é um exemplo. Quer dizer, o deputado está lá nas suas funções, etc., é convocado pelo presidente, vira ministro e, dali a pouco, corre para o Congresso para aprovar uma medida, etc. Eu lembro que no México, mas também por força da realidade do PRI, que ficou muitos anos no poder, o México ficou tão traumatizado com o mesmo grupo político no poder, quase 30 anos, que ele proibiu reeleição, mas a proibição é radical. Nem no legislativo, nem no executivo. Não pode haver reeleição no México por conta disso. Mas eu queria retomar um pouquinho a questão da democracia. Falou-se em democracia, o presidente falou em democracia, e hoje fala-se muito em aperfeiçoamento da democracia. E fala-se também, vamos dizer, num desgaste da democracia representativa, não só no Brasil, como no mundo todo. É um problema um fosso entre a vontade do eleitor e a atuação do representante político. Como é que nós poderíamos melhorar isso? Porque falar em reforma política, eu ouço desde pequeno essa expressão e é uma coisa que nunca vem, parece que é uma utopia, não é? Então, será que haveria algumas medidas mais concretas de aperfeiçoamento do modelo de representação política? Fala-se em voto distrital misto, fala-se em recall para aqueles deputados que traírem a vontade dos seus eleitores, e fala-se, inclusive, em algumas hipóteses, em incrementar a democracia direta através do plebiscito, do referendo, desde que haja, evidente, uma boa comunicação, uma informação suficiente para o povo saber o que ele está votando. Então, eu queria aproveitar a oportunidade do professor e presidente Michel, que conhece muito bem isso, porque esteve no parlamento, esteve no executivo, conhece muito bem o sistema político brasileiro. Quer dizer, como é que nós poderíamos realmente aperfeiçoar os mecanismos de democracia representativa no Brasil? Quer dizer, nós não temos como melhorar esse sistema atual? Olha, Marcelo, eu há tempos atrás, eu cheguei à conclusão, um bom tempo atrás, que o número excessivo de partidos prejudica a representatividade. Primeiro ponto. E veja, é uma coisa curiosa. Quando você fala em partido, nós que somos da área jurídica podemos tratar desse assunto. Partido é uma expressão que vem de parte, parcela. E político vem de polis, que significa cidade grega. Então, quem está num partido político significaria, em tese, uma parcela da opinião pública que se reúne
para buscar o poder, União, Estado, municípios, né? Claro. Tanto o legislativo quanto o executivo, para administrar a polis. Essa é a ideia de partido político. Nós não temos isso no país hoje. Nós temos 35 siglas partidárias. Curiosamente, e eu falo isso com muito cuidado, quando tem imprensa, eu digo, olha, a imprensa presta bem atenção, porque senão vão dizer que eu estou patrocinando o sistema autoritário. No sistema autoritário, havia partidos políticos. Você tinha a Arena, que era a favor do status quo, e tinha o MDB, que era contra o status quo. Então, quando o eleitor optava por uma ou por outra, era uma parcela de opinião pública, né? Então, primeiro ponto, o número excessivo de partidos políticos atrapalha a representatividade. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu confesso que a história do quociente eleitoral também atrapalha a representatividade. E eu cheguei a sustentar, num dado momento, que o voto deveria ser também majoritário para deputados. Ou seja, se a Constituição diz que o poder emana do povo, quem tem a maioria dos votos no sistema atual é que deveria ser eleito. Porque eu me recordo de um período, Marcelo e Marcos, em que um partido, o nosso, até um nome muito bem lembrado, o Enéas, né? Teve 1,5 milhão de votos e ele levou mais 6 deputados com ele, sendo que o último deles tinha 280 votos. E no meu partido, houve candidatos que tiveram 50, 60 mil votos, não foram eleitos. Ora, quem é que representa a vontade do povo? Seria 280 votos ou 50 mil votos? Então, eu cheguei a comentar, a tese até foi chamada de distritão, porque hoje o distrito eleitoral é o Estado, né? O Estado é o distrito eleitoral. Né? O que se propõe com o voto distrital, ou misto, ou puro, é que os distritos sejam menores. Isto hoje, eu penso que facilitaria essa representatividade. Né? Agora, eu reconheço que, sob o foco político, haveria muita dificuldade, porque os estados menores eles têm muito voto no Congresso, e você veja, como é que você vai fazer o distrito? É pelo número de eleitores? É pelo número de população? Como é que você divide os distritos? Né? E daí, será que você vai chegar à teoria de um homem, um voto? Você vai chegar em estados pequenos, em que talvez o estado seja um distrito só, teria um deputado. Hoje tem 8 no mínimo e 70 no máximo. Nós, a rigor, se fôssemos pela teoria do homem, um voto, teríamos cerca de 116 deputados, no caso do Estado de São Paulo. Então, eu penso que o fato de ter muitos partidos atrapalha a representatividade. Segundo, o quociente eleitoral também, porque o quociente eleitoral parte da ideia de que o partido é uma coisa muito significativa no país. E não é. Lamento dizer, mas não é. Nem o meu partido, hoje eu estou afastado, mas nem o meu partido, nenhum deles, tem uma representatividade tão grande que o sujeito, um sujeito tem 1 milhão de votos e carrega um que tem 500 votos ou 1.000 votos. Não é isso. Né? Agora, para fazer isso, eu volto a dizer, volto à tese do semipresidencialismo. Se você adotar o semipresidencialismo, com muita naturalidade, vai diminuir o número de partidos. Né? Você veja, há uma teoria também da chamada federação de partidos. Ou seja, você se candidata a deputado federal numa federação de 6, 7 partidos. E obrigatoriamente, esta federação teria que se manter durante o mandato. Ora, se isso ocorrer durante um mandato, 2 mandatos, é muito provável que 6, 7, 8 partidos que se agruparam para eleger, num dado momento, formem um partido só. Então, você teria, sem trauma nenhuma, você teria uma redução do número de partidos. Acho que esta é uma fórmula, talvez, de, digamos, aumentar a representatividade. Então, digo eu, você é a favor hoje do distritão? Eu seria favorável, mas eu vi muita resistência, confesso a você. Então, eu acho que o distritinho, né, o distrito menor, não é? Talvez aumentasse a tese da representatividade, né? Penso eu. Talvez até uma fórmula interessante seria um projeto de iniciativa popular, né? Para pressionar um pouco o Congresso a aceitar a tese, porque é evidente que é sempre reativo, né? O Congresso não quer mudar, né? É verdade, é verdade. Só registrar aqui, presidente, eu quero depois fazer uma outra provocação, mas só registrar aqui, tem muita gente participando, registrar alguns deles. A Lili Nicoletti, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, o Carlos Gomes, que é de Itaberá, interior de São Paulo,
Elane de Almeida, o Francisco Brito, a Vera Silva Ramos, que é de Itaquera, o Zé Tadeu Nóbrega, o Jorge Marques, que tinha comentado, Itaquera, a Rosa Ramos, que é de Santo André, Kleber Chin, o Flávio Goldberg, que foi seu aluno, presidente. Muitos outros, Laerte, também diz aqui, mandou um abraço, meu eterno presidente Michel, deve ter sido o Laerte, querido amigo, que é de Barueri, Ana Paula Borges, Guilherme Cardoso, enfim, o Ruiz já tinha comentado, diversos comentários, presidente. A provocação que eu queria fazer, mudando um pouquinho da situação entre poderes, mas o relacionamento entre os entes federativos, né? O sistema que foi criado de uma federação da União com um poder maior, inclusive financeiro, de distribuição de recursos, né? Os estados ficaram num caminho que não chega a ter o poder da União, mas também não tem o poder local. Parece que o município até tem o poder de legislar maior do que o próprio estado. E, nesse momento de pandemia, isso criou embaraços, ou tem criado embaraços, a ponto do Supremo ter que afirmar aquilo que já está escrito na Constituição, que são os poderes, cada qual nas suas competências, devendo agir sempre sob a coordenação da União, presidente. Ouvido sobre isso, sobre a divisão entre os entes federativos. Posso falar? Por favor. Duas coisas. Primeiro, mandar um abraço para todos esses que estão nos acompanhando. Mas isso, viu, Marcelo, é fruto do prestígio do presidente Marcos Costa. O prestígio dele traz... Nós temos o seu, presidente Michel. Todo mundo fala, meu professor. Primeiro ponto. Segundo ponto, você veja como cumprir a Constituição é uma coisa boa. É interessante, nesse caso da pandemia, e você está falando do sistema federativo, né? Nesse caso da pandemia, as pessoas acham que o presidente é que tem que fazer uma coisa para ditar as regras para todo o país, os governadores têm que fazer isso. Isso já está previsto na Constituição, a tal da legislação concorrente entre União e Estados, porque em matéria legislativa, tanto podem legislar a União como os Estados. A União para editar regras gerais, são normas gerais. O Estado para ditar regras especiais, né? Tanto que é interessante, o município não tem competência legislativa, ele tem uma competência executiva. Quando você vai ver as competências, acho que é num artigo anterior, no 23, se não me engano, está dito que aos municípios cumpre também cuidar da saúde, mas cuidar da saúde significa executar. Ora bem, neste momento da pandemia, eu, por exemplo, hoje de manhã eu falava um pouco isso, e ontem também, eu acho que a situação é tão grave que ela ultrapassa qualquer limite político, partidário, ideológico ou governamental. O que está em pauta é a vida das pessoas. Não é? O que eu penso que o presidente poderia ter feito? Eu tive crises no meu governo e agi mais ou menos dessa maneira. Né? Eu acho que ele deveria ter reunido, poderia ainda reunir os governadores, reunir os presidentes de partidos, líderes partidários, inclusive os da oposição. Vocês se lembram do Pacto de Moncloa, né? Depois da Guerra Civil Espanhola, todos se reuniram para fazer um pacto nacional para recuperar a Espanha. Né? Ora, nós estamos numa situação mais ou menos parecida. Então, o que deveríamos fazer? Devemos reunir, e a União Federal poderia fazer isso. Depois dessa conversa toda, vamos mandar um projeto, porque teria que ser por legislação geral. A União editaria normas gerais, né, Marcelo? Normas gerais, e os estados, de acordo com as suas realidades locais, editariam as normas especiais, que têm competência concorrente para tanto. É assim que funciona a federação. E é assim que está previsto no texto constitucional. Não é? Porque as realidades locais, mesmo no caso da pandemia, são diversas. A realidade do Rio Grande do Sul e a realidade do Amazonas. Não é? Então, eu acho que a Constituição já dá solução para isso. Basta que as pessoas cumpram o que está estabelecido no texto constitucional. E acho que ainda é tempo de fazer isso. Viu? Você tem uma legislação geral, né? Regras gerais sobre a pandemia, e depois regras especiais, de acordo com as peculiaridades de cada estado. Né? Está conosco a Luciana André, que diz magnífico debate, meu saudoso professor de Direito Constitucional, Marcelo, e o presidente Michel Temer, a querida amiga Marília Bonavides, que é de Santos,
né? Elaine de Almeida, o Álvaro Augusto, Lauf Machado. Presidente, está acabando. Já falta só 4 minutinhos para acabar. Eu não quero abusar da sua presença. Queria passar a primeira palavra para o Marcelo, para as considerações finais. Marcelo, eu queria só dar um pitaco a respeito desse Covid-19 aí. Eu também cheguei a escrever um artigo numa coletânea que saiu no México, exatamente sobre o tema da federação e o combate à epidemia. E concordo plenamente com o professor Michel, quer dizer, é uma competência concorrente. O problema é ajustar isso, porque também acho que a melhor solução hoje seria uma grande reunião para fazer um pacto nacional, porque nós temos municípios grandes que não têm, digamos, transmissão, e aí poderia, nesses municípios, haver uma maior atividade econômica e tal. Eu também não acho que é falsa esse dilema economia-saúde, né? Na medida em que, em primeiro lugar, eu tenho que preservar essas vidas humanas, evitar a transmissão e depois avançar. Agora, a União tem um papel importante também aí, porque, veja, o transporte internacional, nacional, interestadual, que é do Estado, quer dizer, eu tenho que evitar essa transmissão. Então, se não houver um grande concerto federativo, nós não vamos sair desse problema. Nós vamos ter prefeito querendo liberar, governador querendo restringir, presidente querendo também. Aí, eu acho que o problema, realmente, como disse o Michel, não pode ser politizado, porque nós estamos aí falando de vidas humanas. A ciência é que deveria dar a pauta para o político. A ciência dá a pauta. Se nós concordamos com a ciência, o político executa a pauta. É por isso que existe a OMS, inclusive, o regulamento sanitário, e como é que se deve comportar os estados diante dessas pandemias, né? E espero que a gente saia logo delas, porque realmente a situação está terrível, né? Antes de passar a palavra para a manifestação final do presidente Temer, Jandir da Luca, o Evaristo Martins Azevedo, Marcelo Táquer, presidente Venceslau. Presidente, nós temos muita gente acompanhando. É difícil até permitir que acompanhe as manifestações, porque como vai manifestação que vem, ela paga que a precedeu, então fica difícil. Mas foram muitas manifestações, e todas, presidente, quero dizer, todas cumprimentando pela aula que os dois, o presidente Temer e o Marcelo, deram no direito constitucional. Presidente Michel, mais uma vez, muito obrigado. Espero que esteja se cuidando, a sua família também, cumprimento sua esposa, o Michelzinho. Esteve conosco há pouco tempo a Luciana. A Luciana esteve conosco também, né, Marcelo? Foi. De uma live. Luciana também é uma querida amiga, uma grande professora de direito constitucional também, seguindo o DNA do pai. E, presidente, palavra final é sua, por favor. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a gentileza que vocês tiveram em me convidar para essa conversa, porque é uma conversa que produz efeitos. Em segundo lugar, esperar, né, Marcelo, que passada a quarentena, que o Marcos não desista de fazer essas lives, sem embargo de não ter quarentena, porque é muito importante esse debate que você permite. Em terceiro lugar, e palavra final, quero concordar com o Marcelo. Marcelo, os exemplos que ele deu, Marcos, são exemplos de normas gerais que poderiam ser ditadas pela União, deixando para as localidades as normas especiais, né? Esta é a palavra final e, mais uma vez, agradecendo a gentileza do convite, né? Muito grato a vocês. Eu que agradeço. Obrigado, presidente Michel. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que puderam estar conosco hoje. Amanhã vamos ter uma outra discussão, presidente Michel, começa às 10 horas da manhã, convido a todos, que é sobre um projeto que está tramitando hoje na Câmara, já passou no Senado, está na Câmara, que trata de regras provisórias, transitórias, inspiradas em outros países, em relação às obrigações, por conta dessa mudança de ambiente que houve trazida pela coronavírus. Estará conosco o professor Arruda Alvim,
que foi um dos autores da proposta. Grande professor. Dá um abraço nele amanhã, quando estiver. Mando sim, transmito sim. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, obrigado. Tchau.